super tarde. Eu com certeza já deveria estar dormindo. Mas acho que o nosso grande combinado desse podcast é que as coisas vão surgindo, né? Tipo uma associação livre, ou o mais livre possível. E aí eu não podia deixar de trazer uma coisa pra cá, que é essa palavrinha que é empatia. Tava tendo uma conversa hoje, e aí surgiu, né, essa questão de... eles tinham a expectativa de que eu me colocasse no lugar deles. Essa frase me pega, assim, essa questão de empatia me pega muito, porque... E foi uma coisa que eu trouxe nessa conversa. É que a real, assim, que o lugar do outro, ele é impossível de habitar. E a gente pode tentar. A gente tenta, né? De uma maneira bem solidária. A gente diz isso. Me coloquei no lugar da outra pessoa. Fui empático. E me coloquei no lugar da outra pessoa. Isso é impossível. Isso não faz com que... Ou melhor, isso não exime a nossa tentativa. Porque isso diz respeito a nós, né? Diz respeito a... Quando você tenta, né, se colocar no lugar do outro, isso diz muito sobre quem você é, afinal. Mas eu acho que tem um engodo. Tem não. O engodo é tudo isso, né? É o fato de que o lugar do outro, ele só cabe uma pessoa, de fato. Com a sua história, com a sua infância, com os pais que ele teve, com a casa que ele morou, com as pessoas que ele conheceu, com os acontecimentos da vida dele. E por mais que a gente tente e queira, né, se colocar no lugar do outro, e eu acho que um ponto também é assim, talvez se questionar, tipo, o que eu quero com isso, né? O que eu quero com essa empatia? O que eu quero com habitar o lugar do outro? Cara, às vezes a gente mal dá conta de habitar o nosso. Entende? Tipo assim, às vezes é tão difícil lidar com as nossas próprias questões. Às vezes é tão difícil lidar com a nossa própria neurose. Às vezes não. Sempre é difícil. É sempre difícil, é sempre pesado enfrentar as coisas que a gente precisa enfrentar, primeiramente na nossa cabeça, né? Primeiramente dentro da gente. E aí com todo o entrelaçamento e enodamento que o outro nos traz, o externo nos traz, e a gente está sempre envolvido nisso. A gente está sempre envolvido na relação com o outro e como isso me afeta o tempo todo. Então, o nosso lugar, ele já é um lugar muito difícil de habitar por si só. Lidar com com esses ecos que a gente tem na cabeça, né? Que é esse grande superego que chicoteia e pune e flagela, né? Nos flagela o tempo todo, dizendo que você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, você não deveria ter feito isso, você não deveria ter falado isso. Esse lugar já é tão... eu queria uma palavra boa para colocar, né? Ele é tão imenso, né? Esse lugar já é tão grande, ele é tão imenso que... outra vez, né? Será que é possível habitar o lugar do outro? A gente tem capacidade para isso, a gente não tem nem lugar interno para isso. E voltando a um ponto que é, qual é a intenção, qual é a função de se colocar no lugar do outro? Né? Aqui isso diz respeito. Essa é uma... Falei agora e lembrei que essa é uma frase que eu falo muito para os meus analisandos. Qual é a função disso, né?
A gente nunca chega num fim para essa pergunta, independente da situação, né? A gente está sempre descendo um pouco mais nessa resposta, sempre tecendo um pouco mais desse fio, né? Qual é a função disso na minha vida? Qual é a função dessa repetição? Qual é a função disso? E a gente não chega. Mas é importante a gente se perguntar. É importante a gente, quando a gente passa por uma situação e aquilo atravessa e aquilo marca, é importante quando a gente não deixa isso embora. Quando a gente problematiza, na clínica a gente chama de esterecizar, quando a gente questiona, quando a gente problematiza e mesmo uma coisa pequena, a gente fala, cara, o que é isso aqui, assim, sabe? O que é isso aqui pra mim? Por que isso aqui é importante? Na clínica isso acontece muito, que a gente questiona algumas falas, né? E a função do analista é isso. Questiona algumas falas que, para quem tá falando, parece nada, irrisório, né? Parece pequeno. E aí, quando você tá do outro lado e você ouve, você tá presenciando aquilo tudo, são coisas que chamam a atenção, né? Uma frase como essa, né? Me coloquei no lugar do outro, seria uma frase que me chamaria a atenção no meio de uma sessão, né? Por exemplo, o que é isso? O que é estar no lugar do outro? O que eu tô tentando fazer pelo outro que aparentemente ele não tá dando conta? Eu tenho que fazer por ele? Qual a função disso, né? Das perguntas.